Senhoras e senhores deputados, aproveitando que os serviços nos informam que estão a tentar estabelecer ligação com a entidade visitante, aproveitando bem o nosso tempo e na sequência, aliás, dos trabalhos que já ocorreram hoje na primeira audição, em que aventámos a hipótese de chegarem já ideias, sugestões, propostas para fixar os trabalhos que se seguem, eu aproveitaria, e poderíamos aproveitar, deixava essa sugestão, naturalmente, se estiverem de acordo, para irmos trocando impressões sobre essa matéria, porque hoje terminamos as audições presenciais, contributos por escrito terminam amanhã. Acho que correu tudo muito bem e agradeço-vos a todas e a todos a colaboração e a cooperação e espero ter estado à altura do desafio. E posto esta fase de audições, avançaremos para os trabalhos na especialidade e, portanto, se pudéssemos já ter horizonte para planificar os nossos trabalhos, tanto melhor, até também para articularmos com os serviços. Permite, então, eu aproveitaria então para, em nome, cumprimentá-lo a si e, naturalmente, mais uma vez cumprimentar todas e todos os presentes na sala e também os deputados que possam estar a acompanhar os trabalhos online, para fazer a proposta de entrega das propostas, passa a expressão, até ao dia 31 de julho de 2021. E depois poderemos fazer as votações no dia 8 e dia 9 de setembro. 31 de julho, sim. Portanto, a proposta é entrega das propostas até 31 de julho e votação em grupo de trabalho até ao no dia 8 e no dia 9. 31? A proposta do PS é 31 de julho para entrega, data limite para entrega de propostas de alteração na especialidade. Certo. Dia 8 e 9... E dia 9 para votação em grupo de trabalho. Votação em grupo de trabalho, que depois terá que ir a votação na Comissão de Trabalho. Que há de ser na semana seguinte. Exatamente. A informação que eu tenho da parte da Conferência de Líderes confirma aquilo também que abordamos hoje. Eu vou só dizer aquilo que me foi transmitido, e designadamente pelo representante do meu grupo parlamentar que teve na Conferência de Líderes, isto com toda a franqueza, é que haverá plenários, como tinha dito o Sr. Deputado José Soeiro, já tinha adiantado, 15, 16 e 17, votações apenas a 17, e que serão admitidos trabalhos de prolongamento, digamos assim, na semana anterior ao início da terceira sessão legislativa, ou seja, eu não tenho aqui presente o calendário, mas na segunda semana de setembro. São permitidas reuniões. A indicação que tenho de quem esteve na Conferência de Líderes é que é permitido, era de que já aconteceu e que seria...
Presidente, é só eu. Muito boa tarde
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de entidades com fins públicos, aqui representada enquanto membros da delegação pela Presidente do Sindicato, Maria Helena Rodrigues, a quem agradeço a presença nesta audição e cumprimento. Esta audição com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de entidades com fins públicos decorre no grupo de trabalho do teletrabalho, que está a ouvir um conjunto de entidades que convidou para o efeito e está a desenvolver os trabalhos parlamentares relacionados e no âmbito das várias iniciativas legislativas que foram apresentadas sobre o regime legal do teletrabalho. Estas audições têm uma grelha de tempos definida, que começa com uma intervenção inicial por parte da entidade que vamos ouvir, que dispõe de 15 minutos. Segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares, que dispõe de até 5 minutos, e termina com uma intervenção final por parte da entidade visitante, que dispõe de até 10 minutos. Assim, cumprimentando também as senhoras e os senhores deputados dos grupos parlamentares aqui presentes e que acompanham esta audição, renovo os cumprimentos à Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de entidades com fins públicos, Maria Helena Rodrigues. Renovo os agradecimentos pela sua presença e agradecendo os contributos e a intervenção que aqui fará. Sem mais demoras, dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os senhores deputados presentes e que integram o grupo de trabalho e agradecer o convite que nos foi endereçado para esta audição a propósito do teletrabalho. Claro que as questões da pandemia aceleraram de forma muito significativa este regime de prestação de trabalho à distância, ainda que o STE considere que não é panaceia para todas as questões do trabalho. Este é apenas um instrumento de que trabalhadores e entidades empregadoras dispõem para, por acordo, e aqui já estou a entrar na questão substantiva, para que, por acordo, possam estabelecer nova modalidade, ou esta modalidade de prestação de trabalho. Portanto, entendemos que toda a matéria relativa ao regime de teletrabalho deve estar consagrada no Código do Trabalho e não em legislação avulsa, sob pena de perdermos alguma unidade naquilo que é a capacidade de análise e consulta, não só por aqueles que são entendidos no direito do trabalho, mas por todos aqueles que a ele possam ter direito. Depois, que o teletrabalho, para o teletrabalho, entendemos que a necessidade de acordo entre empregador e trabalhador é relevante, que deve corresponder a uma forma de prestação de trabalho subordinado e, portanto, sempre dependente da existência de um contrato de trabalho. Devem ser alargadas as situações em que o teletrabalho não pode ser recusado pelo empregador e, designadamente, trabalhadores com deficiência ou grau de incapacidade igual ou superior a 60%, trabalhadores com filho menor de 12 anos, trabalhadores com ascendentes a cargo com especial enfoque para os cuidadores informais, trabalhador que, mediante certificação médica, se encontra abrangido pelo regime excepcional de prestação de imunodeprimidos e doentes crónicos, desemprego de um dos elementos do agregado familiar, também deve ser possibilitada e feito o acordo para o regime de teletrabalho e também no caso de trabalhador estudante. Deve admitir-se também a possibilidade de ele ser total ou parcial, um regime misto. Estará sujeito aos períodos máximos do período normal de trabalho diário e semanal. Direito à fixação do horário de trabalho, como os trabalhadores presenciais. Qualquer comunicação com o trabalhador deve ser feita no período normal de trabalho.
E todas as ferramentas de trabalho devem ser fornecidas pela entidade empregadora, que assegurará também a sua manutenção. O pagamento dos custos que o trabalhador tiver que suportar com a modalidade de teletrabalho e, ainda que já esteja previsto no regime atual, é essencial que os trabalhadores em regime de teletrabalho gozem dos mesmos direitos, designadamente o subsídio de refeição, dos restantes trabalhadores do regime presencial e outros complementos remuneratórios, como formação, representação sindical. Estas questões são questões que devem ser tidas em conta naquilo que são as alterações, eventualmente a fazer ao Código de Trabalho. Alterações que devem estar no Código de Trabalho, como dissemos, essencialmente e na legislação avulsa, e que devem abranger trabalhadores do regime privado e do regime público. Esta é, no essencial, das nossas questões e aquilo que são as nossas posições sobre o teletrabalho. Muito obrigado, Senhora Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de entidades com fins públicos, pela sua intervenção. E vamos passar então à ronda e às intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares. Inicio pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Senhora Deputada Alexandra Moura. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento novamente todas e todos os deputados aqui presentes e, naturalmente, um cumprimento muito especial à Sra. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado das Entidades com Fins Públicos, agradecer-lhe os contributos e as reflexões que nos trouxe e começaria por dizer que, de facto, a forma como este debate surgiu tem que ver com o facto de, ao longo do último ano e meio, termos tido muitos funcionários públicos em teletrabalho, facto que não tinha acontecido até agora, não era uma das formas de trabalho utilizadas com regularidade. Foi a pandemia que nos forçou, de alguma forma, forçou-nos mesmo a irmos todos para casa para garantir a saúde de todos. A verdade é que muitos dos sindicatos que temos ouvido e outras instituições também têm chamado a atenção para o facto de este ano e meio ter sido um ano absolutamente atípico e, portanto, não se poder falar em teletrabalho propriamente dito, porque ele surge no contexto da pandemia. E é verdade, mas também se isso é verdade, a verdade é que ao longo deste ano e meio fomos acumulando um capital de queixa por parte de sindicatos e de trabalhadores da falta de regulação adequada e correta desta legislação e por essa razão o Partido Socialista entendeu apresentar um projeto de lei. A doutora Maria Helena Rodrigues, no Expressa, em 11 de junho deste ano, diz-nos mesmo que o teletrabalho deve exigir um acordo escrito e que há acordos individuais para todos os gostos, as orientações entre serviços e ministérios também são diferentes. E, portanto, precisamente para dar resposta a esta questão, e porque o PS considera que a legislação tem que ser aplicada da mesma forma, quer ao privado, quer ao público, e que deve garantir os direitos dos trabalhadores, quer eles estejam em teletrabalho, quer eles estejam em trabalho presencial, e que a existência de teletrabalho tem que obedecer a um acordo e a um limite temporal para a sua aplicação, bem como a necessidade de periodicidade de contactos entre os serviços e os trabalhadores, que apresentámos uma proposta que tem todas estas questões, no nosso entender, resolvidas, ou pelo menos presumimos que bem resolvidas. Neste sentido, e também já agora acrescentar, que a DGAEP fez um estudo recentemente em que
é apontado como, o teletrabalho é apontado como uma das formas de trabalho que pode ser absolutamente positiva e que permitirá no futuro uma razoável conciliação da vida familiar e profissional, sendo certo que não é aceitável que se utilize o argumento de que durante o tempo da pandemia se verificou que não era conciliável a vida familiar e profissional, porque, obviamente, não foram só os trabalhadores que foram para casa, também foram os filhos, e, portanto, esse não é o tempo que dá para fazer essa reflexão. Portanto, do nosso ponto de vista, a pergunta que gostaríamos de lhe fazer é se entende, de facto, que este projeto de lei pode alterar e pode resolver as diferenças entre os acordos individuais que têm vindo a ser estabelecidos e de que falou recentemente numa entrevista que deu ao Expresso. E disse, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Moura. E agora, para intervir, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e um cumprimento muito especial à Sra. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e das entidades com fins públicos, Dra. Maria Helena Rodrigues, e começar por dizer que agradecer a disponibilidade para estar aqui presente connosco e para nos ajudar também a fazer a reflexão e colher contributos no sentido de podermos melhorar e trabalhar neste processo legislativo. E foi bastante objetiva naquilo que referiu, portanto, não há propriamente dúvidas relativamente às questões que colocou. Concordamos inteiramente, desde já dizer que concordamos inteiramente, e aliás sinalizamos isso no seu devido tempo no debate na generalidade, que, de facto, quaisquer alterações a esta matéria devem ser feitas no próprio Código de Trabalho. Nós há anos que andamos a trabalhar e no sentido de uma codificação da legislação laboral, portanto, não nos parece fazer qualquer sentido que esta matéria venha a ser tratada em matéria avulsa, conforme foi o projeto apresentado aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas também o Partido Socialista já mostrou disponibilidade para que assim não seja no futuro. E, portanto, ficamos satisfeitos que esta alteração, ao ocorrer, ocorra mesmo no Código de Trabalho. Depois dizer, relativamente às matérias que referiu, que no que diz respeito ao projeto de lei apresentado pelo PSD, e aqui fazer uma explicação, dizer que nós partimos de um princípio que é este, que sempre nos pautou a conduta no que diz respeito à matéria laboral, é que nós entendemos que alterações ao Código de Trabalho, sobretudo alterações profundas, devem ser precedidas de concertação social. Desde logo porque o Governo, no que diz respeito a esta matéria, teletrabalho, e não só teletrabalho, mas ao futuro do trabalho, e incluindo muitas outras questões, mandou elaborar um livro verde. E, portanto, faz todo sentido que este livro verde seja discutido em sede de concertação social e, portanto, que seja apresentada, como o Governo também já disse, uma alteração aqui no Parlamento. Mas, ainda assim, e porque nós entendemos que esse pode ser um processo legislativo mais moroso, e nós, neste momento, já percebemos que, apesar de, em contexto diferente, o teletrabalho veio para ficar, nós temos dito muitas vezes, o teletrabalho foi possível, ao longo da pandemia, percebermos que o teletrabalho é um importante instrumento, tem as suas debilidades, mas não podemos partir da pandemia como exemplo daquilo que não pode ser feito. Aliás, foi aqui referido, também até pelo Partido Socialista, de facto, nós o que assistimos ao longo deste último ano é uma situação anómala. Primeiro foi imposto o teletrabalho. Depois, além de ser imposto, os pais tiveram de estar a trabalhar em teletrabalho e a cuidar em simultâneo dos seus filhos. Portanto, foi uma situação de facto diferente e nós devemos refletir e não querer fazer alterações legislativas à pressa e partindo do princípio que o teletrabalho veio prejudicar as questões da conciliação, porque de facto é uma situação diferente. Ainda assim, nós apresentamos propostas para quê? Porque nós entendemos que, de facto, a grande maioria dos assuntos estão já na legislação.
O que acontece, na nossa opinião, é que há, de facto, necessidade de clarificações. E, como disse bem, na intervenção inicial, relativamente a matérias, relativamente aos custos, que houve necessidade, muitas vezes, de vir o Governo esclarecer como é que seriam feitos determinados pagamentos, nós entendemos que, de facto, deve ser a base, deve ser um acordo, deve ser a negociação coletiva, e há um aspecto muito importante que nos foi colocado e que nós apresentamos proposta de alteração. É que muitas vezes as empresas diziam que, pagando estas despesas, não sabiam, em termos fiscais, como iriam dar-lhe o seu tratamento. E, portanto, o que nós entendemos é que elas não devem ser consideradas como custos, ou seja, devem ser consideradas como custos para as empresas em termos fiscais e não como e, por outro lado, não devem ser rendimentos para os trabalhadores. Portanto, entendemos que acautelamos aqui uma situação importante. Fizemos também clarificações no sentido de podermos ter aqui a questão da privacidade do trabalhador e estamos a refletir com aspectos que nos têm vindo a ser salientados aqui no conjunto de audições que temos tido e que agora também nos referiu aí a alguns aspectos relativamente a determinadas situações que entendo que o teletrabalho deve ser utilizado, nomeadamente nas situações em que há menores, nas situações dos cuidadores informais e, portanto, são matérias que nós agradecemos também o facto de nos trazer aqui essa preocupação. E depois, dizer que para nós é fundamental e temos várias vezes suscitado essa questão, que é o tratamento, a igualdade de tratamento. E a igualdade de tratamento dos trabalhadores deve ser quer no setor público, quer no setor privado, independentemente se o trabalhador está em regime presencial ou em regime de teletrabalho. Essa é uma matéria que a lei acautela, de facto não aconteceu em determinadas situações e eu acredito que muitas das situações que acabaram por acontecer resultou precisamente da situação em que, de um dia para o outro, empresas, o Estado e os trabalhadores viram-se obrigados a ir para casa e a trabalhar em casa. E, portanto, nós temos de ter sempre esta preocupação e nós, da parte do PSD, gostaríamos também de perceber se concorda relativamente à matéria que nós consideramos também uma matéria muito relevante, que é a matéria dos acidentes de trabalho, porque a igualdade de tratamento dos trabalhadores em regime de teletrabalho e em regime presencial, já vou terminar, Sr. Presidente, pressupõe desde logo que a proteção ocorra da mesma forma. O PSD apresentou uma proposta de alteração no sentido em que o local de trabalho em que o trabalhador está a trabalhar, desde que informe a entidade patronal e a entidade patronal dê esse conhecimento ao seguro, possa ser uma forma de o trabalhador ser também protegido em caso de acidente de trabalho. E, portanto, agradecer mais uma vez a disponibilidade, os contributos que aqui nos deixou e a forma objetiva com que nos trouxe aqui os contributos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer o contributo da doutora Maria Helena Rodrigues e do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos. E genericamente, estamos em sintonia relativamente às preocupações que aqui exprimiu. Parece-nos fundamental garantir que o teletrabalho num contexto que não será já o da emergência sanitária, assim esperamos, que num contexto normal, digamos, que seja sempre garantida a voluntariedade, a reversibilidade, o acordo do trabalhador e, aliás, acontecer por iniciativa do próprio trabalhador. Parece-nos também que este é o momento de uma intervenção legislativa capaz de densificar todo este regime e de atribuir maiores garantias de proteção aos trabalhadores em várias matérias. Parece-nos também que é o momento indicado para abranger na possibilidade do teletrabalho, independentemente até do acordo do empregador, desde que as funções sejam compatíveis, não apenas os pais e mães, os trabalhadores com filhos até uma determinada idade, nós dizemos os 12, mas também a questão dos trabalhadores que são cuidadores informais e
sublinhou isso, trabalhadores com incapacidade e com deficiência. É também uma reivindicação dos movimentos de trabalhadores com deficiência e penso que deve ser cautelada. Relativamente à necessidade e até uma certa urgência nesta intervenção legislativa, ela decorre de haver, de facto, muitas dúvidas e um quadro legal que é muito frágil. E isso, como aqui já foi dito, isso ficou evidente quando se colocaram as hesitações sobre o pagamento de complementos remuneratórios e quando ainda hoje, por exemplo, a compensação pelas despesas suplementares que os trabalhadores têm com energia, com aquecimento, com água, com telecomunicações, não se encontrarem, a compensação relativamente a esse acréscimo de despesas não se encontrar definida por lei, nem ser obrigatória hoje no nosso regime legal, e nós achamos que deve ser. Não deve ser remetida apenas para um acordo, deve ser uma norma imperativa da lei. Independentemente depois na contratação coletiva, nos acordos que sejam feitos entre as estruturas representativas dos trabalhadores e dos empregadores, das entidades empregadoras, que isso possa depois ser também pormenorizado e que possa ser acertado. Mas deve ser uma obrigação essa compensação. O mesmo relativamente à proteção da privacidade dos trabalhadores e até do seu espaço doméstico, e uma matéria que é da maior importância, que é, no fundo, criar formas de disciplinar os abusos que tem havido relativamente ao tempo de trabalho e, portanto, garantir um dever de desconexão profissional por parte das entidades empregadoras. É uma matéria na qual nós insistimos, temos bastante preocupação com o que nos parece ser uma enorme armadilha que a proposta do Partido Socialista contém de distinguir tempo de trabalho e tempo de contacto. Parece-nos que pode ser, de facto, aí um alçapão perigoso do ponto de vista do respeito pelos tempos de trabalho. E sobre outras matérias, penso que haverá grande convergência entre os vários partidos, nomeadamente as que dizem respeito aos acidentes de trabalho. Insistiria, e com isto termino, perguntar-lhe o que é que se lhe parece bem que as matérias relativas ao teletrabalho estejam protegidas pelo princípio do tratamento mais favorável e, portanto, estejam incluídas no artigo do Código de Trabalho que salvaguarda determinadas matérias, enquanto não forem todas, mas essa é uma outra batalha, que salvaguarde pelo menos estas matérias como imperativas, atribuindo à negociação coletiva um papel complementar ao da lei, mas que não serve para criar condições piores do que a lei ou para decidir se os princípios que a lei enuncia devem ou não ser aplicados. Essa matéria é bastante sensível, ela divide os projetos de lei que foram apresentados e também, se quiser reforçar alguma opinião sobre isso, seria naturalmente bem-vinda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Coordenador, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento também Maria Helena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos, agradecendo a intervenção inicial que fez e, no fundo, manifestando aqui algumas preocupações que temos colocado, que o PCP tem colocado em relação ao teletrabalho, às suas repercussões para os trabalhadores, assinalando que entendemos que qualquer prestação de trabalho em regime de teletrabalho tem que ser excepcional, ou seja, não encaramos nem vemos o teletrabalho como a solução e a saída para um conjunto de problemas com os quais os trabalhadores se deparam, e entendemos que esta excepcionalidade do teletrabalho deve também estar devidamente prevista na lei, além do acordo do trabalhador. Também propomos que haja a possibilidade de reversibilidade, no fundo, da situação de teletrabalho, que o trabalhador possa a qualquer momento regressar ao seu posto de trabalho, se assim o entender, e que tenha um posto salvaguardado, um posto de trabalho devidamente salvaguardado na empresa, no caso na entidade da administração pública do Estado para a qual trabalhar. Também temos propostas no âmbito, no fundo,
de uma compensação, digamos assim, nas situações em que o teletrabalho é feito a partir de casa, considerando o acréscimo de custos que os trabalhadores têm com eletricidade, água, mas também com o facto de estarem a ceder o seu espaço pessoal, privado e familiar para o exercício das suas funções de trabalho, também aqui balizando de forma muito clara que a casa do trabalhador não é de todo uma repartição ou uma qualquer extensão da entidade empregadora e que, como tal, tem que estar devidamente salvaguardada a privacidade dos trabalhadores e a salvaguarda também do respeito do espaço pessoal e privado dos trabalhadores. Queria ainda acrescentar, considerando também a realidade muito específica da administração pública, também nesta matéria, e da realidade de que os trabalhadores da administração pública garantem efetivamente um conjunto de serviços públicos e o cumprimento de um conjunto de direitos sociais das populações, que também, no que se refere à administração pública, muito concretamente, temos naturalmente preocupações com um alargamento, digamos assim, da utilização do teletrabalho, pelo que isto pode significar também numa diminuição daqueles que são os serviços públicos de um ponto de vista presencial e de proximidade às populações. Também é uma preocupação que aqui colocamos, naturalmente, pedindo desde já também e tendo registado aquelas que são as propostas e o entendimento do STER relativamente ao próprio teletrabalho e ao que deveria sair também de um ponto de vista legislativo, que também no que se refere a estas propostas concretas que o PCP apresenta na sua iniciativa legislativa, se há questões que devam ou não ser melhoradas na opinião deste sindicato e de que forma também é que deve ser garantida esta abordagem específica até em relação a trabalhadores do Estado e de outras entidades com fins públicos. Por isso, considerando também a especificidade, no fundo, de trabalhadores que representam, se há matérias que deveriam ter uma consideração especial. Acrescentando ainda que na análise que o PCP tem feito e nas propostas que apresenta, o objetivo que temos naturalmente é garantir que o teletrabalho não é utilizado para retirar direitos aos trabalhadores e que todos os direitos laborais que estão desde já previstos tenham naturalmente que ser mantidos, mesmo nas situações em que os trabalhadores exerçam as suas funções em teletrabalho. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. E então, para uma intervenção final, tenho a palavra a Sra. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos, a quem agradeço a intervenção. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Entendemos, de facto, que uma alteração ao Código de Trabalho sobre as questões do teletrabalho pode alterar e resolver aquilo que são acordos pontuais e de cada um a seu gosto, uniformizando procedimentos, quer para trabalhador do público como do privado. Também entendemos que as matérias sobre segurança e saúde no trabalho deve, para o trabalhador que está em teletrabalho, ser idênticas aos trabalhadores que estão em regime presencial. O local de trabalho deve ser, de facto, comunicado e o local onde o trabalhador presta habitualmente as suas funções, fora do local de trabalho habitual, deve ser comunicado e deve ser considerado para efeito de acidente de trabalho. Depois, as questões das matérias do tratamento mais favorável relativamente àquilo que são estas questões todas, ainda que em negociação coletiva possam ser estabelecidas outras, mas o tratamento mais favorável deve prevalecer. Esta é uma questão muito relevante, porque, contrariamente àquilo que possa parecer, nós não temos, e passados muitos anos de 25 de Abril, nós não temos uma grande prática de negociação coletiva e de contratação coletiva. Os empregadores não estão dispostos a isso e quando estão, normalmente, é muitas vezes em prejuízo do trabalhador. E a administração pública
aos seus trabalhadores tem negado a maior parte das vezes os processos de negociação coletiva. Portanto, quando queremos estabelecer as questões do direito a desligar, que é a possibilidade de o trabalhador não ser incomodado quando está fora do seu período normal de trabalho, parece-me que, sem negociação coletiva, queremos garantir estas questões, é porque ela não está salvaguardada na lei, mas está. E parece exatamente, é que nós ainda não temos uma posição muito clara, mas parece que exatamente aquilo que pode acontecer é que a negociação coletiva se possa exatamente fazer o contrário. É verdade que a negociação coletiva protegerá um número mais significativo de trabalhador que aquilo que faz o seu acordo e o seu processo individual. Mas não está claro para nós que esta seja, para os trabalhadores da administração pública, que vem muitas vezes negado o processo de negociação coletiva, seja a melhor forma. Portanto, nós entendemos que, ficando muito claro no Código do Trabalho aquilo que são contraordenações graves, como é o caso de não respeitar o período de descanso ou o horário de trabalho do trabalhador, devem também servir para o caso do teletrabalho. Mas ainda estamos neste processo e nesta discussão, sendo de facto que a negociação coletiva é um instrumento que os sindicatos têm que de facto explorar, mas não é esta a prática, nem dos empregadores privados, nem do empregador público. Nós esperamos que evolua, vamos também trabalhar nesse sentido, mas não tem sido fácil. A nossa posição e o nosso agradecimento a todos aqueles que estão a trabalhar, aos senhores deputados, ao Grupo de Trabalho, conseguindo encontrar a melhor solução possível no âmbito do Código de Trabalho. Agradeço à senhora Presidente do Sindicato, julgo que terminou a sua intervenção e assim são muito importantes as reflexões e os contributos, as respostas que aqui deu às senhoras e aos senhores deputados e que vão contribuir certamente para os nossos trabalhos parlamentares. Assim, despeço-me e agradeço ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de entidades com fins públicos a possibilidade e termos realizado esta audição. Muito obrigado.